Olá, muito bom ter você aqui conosco em mais um PodMed, onde a gente aborda muitos assuntos relacionados à vida pessoal, vida acadêmica, vida profissional, assuntos que nós consideramos interessantes do dia a dia. E relembrando, como sempre, que a gente não é nenhum especialista, ainda não somos formados, somos apenas acadêmicos ainda de medicina, compartilhando nossa experiência e o que a gente tem estudado. Eu estou aqui hoje com o Arthur, com o João, com a Thalita, com o Gabriel, meu nome é Ana Angélica, e hoje a gente veio falar de um assunto que, assim, vai chegando, acho que desde quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente já começa a pensar, né? Que é qual especialidade a gente vai fazer, residência, os processos, editais de residência, toda aquela questão de currículo, né? Como que eu vou montar o meu currículo nesses 6 anos, pensando já na minha residência. E o João vai trazer e abordar alguns assuntos e nós vamos conversar sobre isso hoje, residência. Bom, nós sabemos que hoje em dia no Brasil estão formando em média 40 mil médicos por ano. A expectativa até 2035, se eu não me engano, é 1 milhão de médicos no Brasil. Nós já temos 545 mil em média. Então, está formando muito médico. Então, cada dia que passa, você ouve falar cada vez mais de residência, de especialização. Lembrando que é importante também a gente saber diferenciar a residência da especialização. Principalmente para o leigo, isso tem muita dificuldade. Um médico especialista, um médico residente, no final, tanto de residência quanto de especialização, os dois vão atuar da mesma forma. Se eu fizer uma especialização em cardiologia, se eu fizer uma residência em cardiologia, nós dois seremos cardiologistas. Porém, o que muda de uma para outra, primeiro, é a forma de você ingressar. A residência, você faz uma prova, é como se fosse um Enem daquele tema que você quer fazer, uma prova muito difícil, uma prova muito concorrida, ainda mais hoje em dia que tem muitos médicos formandos no Brasil. E a especialização e a residência você não paga, você entra, você faz a prova, se você passar na prova você escolhe a instituição que você for fazer. Tem vários editais diferentes, a gente tem hoje PSU, tem o ENARI está vindo cada vez mais forte, está vencendo um pouco em relação ao PSU. O PSU antigamente era muito falado, principalmente na nossa região aqui do Sudeste, Minas Gerais. Hoje o ENARI é mais falado, inclusive grandes hospitais Hospital das Clínicas, da FMG, se eu não me engano, o Júlia Kubitschek, tipo assim, hospitais referência já foram para o ENARI, já saíram do PSU e foram para o ENARI. Isso é interessante saber. Não tem como a gente entrar em muito detalhe de edital, porque edital muda todo ano. Então, se eu falar alguma informação que eu tenho de edital, pode ser que isso vai mudar. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, então eu posso falar algo que seja desatualizado para você. É muito minucioso, né? O edital hoje tem que ler rodapé mesmo, para você acompanhar o que está sendo cobrado, o que é mais importante. E edital, assim, é claro que se a gente fosse falar, a gente falaria no contexto de Minas Gerais, né? Existem vários editais para cada estado. Exatamente. Até porque você também pode entrar em programas através de uma inscrição direta na instituição. Você não precisa fazer um ENARI, escolher a instituição, não, você pode ir direto lá no hospital que você quer fazer, se o hospital tiver o programa e tiver a residência que você quer ir fazer. Mas voltando então, só para concluir o raciocínio, diferença de residência e de especialização. Basicamente, a primeira coisa, a forma de ingressar, a residência tem que fazer uma prova, você entra, você não paga e você recebe para poder estudar durante um determinado tempo. É claro que você tem que pensar, lembrar que você é um médico formado. Você poderia estar trabalhando aí em qualquer hospital, dando plantão, trabalhando em UBS, que seja aí ganhando lá seus 10, 15 mil reais, e você vai estudar mais um tempo para você especializar em determinada área, vai receber, só que você não vai receber o mesmo valor que você recebe trabalhando por fora aí num emprego estudo bem prático. Tipo, você tem mais ou menos uma ajuda de custo pelo estudo que você está fazendo. Desde 2016, que o valor não atualiza, está gerando em torno de R$ 3.000 e R$ 3.500 reais, desde 2016. Então, para a gente ter uma noção aí do que é um custo. Isso é padrão de qualquer residência? Não, tem variação. Mas isso é tipo uma média de valor que é pago. Só que hoje, antigamente, a gente podia ficar dando plantão para a residência. Hoje já pode. Então, mudou. Se você tiver esse tempo. Eles falam de mudar esse valor? Não, nunca ouvi falar de ter atualização do valor. A verdade é que no cenário médico, não é só aqui a gente está falando de residência. Mas se a gente parar para reparar, quem formou há 10 anos atrás, vocês conhecem alguém que formou, um médico, da família, alguém? Pergunta o salário que recebia há 10 anos e pergunta o salário que recebe hoje. É a mesma coisa. Médico antigamente ganhava muito bem, tipo, o médico ganhava 10 mil reais. Era muito mais. Era muito dinheiro lá em 2013. Sim. Hoje ele ganha os mesmos 10 mil reais. O poder de compra é diferente, né? Porque a inflação vem com o poder de compra é muito menor. Então, se você for olhar, o que está rolando na medicina hoje? Tem muito médico formando,
tem muita, por exemplo, antigamente, estava conversando com uma parente minha que é médica, ela falou o seguinte, ela mora em São Paulo, falou assim, antigamente você entrava em grupo de plantão e tal, era tipo assim, você podia escolher aonde você queria fazer, o dia que você queria fazer, o horário que você queria entrar, a hora que você queria sair. Direitinho, não, vou querer fazer plantão de noite. Você ia no grupo lá, tinha só plantão de noite, escolhia o plantão no hospital, tudo direitinho. Hoje em dia tem médicos se oferecendo nos grupos. Ô gente, estou disponível hoje, se tiver plantão, vocês me passam. E não acham. Entendeu? A nota, pra você ter noção, eu ouvi falar hoje, não tenho a fonte das informações, com um amigo meu que me falou na faculdade, que a média de nota de residência em um hospital aqui da região foi, num programa aqui da região, foi de 66 no ano passado, esse já passou para 77, a média. Quem entrou com 66 no ano passado já não entra com esse ano mais, subiu 10 pontos, porque é muita gente formando, muita gente quer fazer. Então, a importância da residência é por isso, porque primeiro você se diferencia da grande parte dos médicos, está formando 40 mil, mas não está formando 40 mil especialistas, está formando 40 mil generalistas, entendeu? Apesar de até a residência já está sendo muito concorrida e tal. Então, voltando, primeira coisa, na residência você recebe um valor aí, uma ajuda de custo, faz uma prova para entrar, não paga nada para estar fazendo ali. Você ganha para poder estudar, o período é maior, você estuda por um tempo maior. Já na especialização, você paga para entrar. Você vai pagar uma mensalidade, depende de qual especialização você vai fazer. É carinho, não é barato. A vantagem... Depende do que você vai fazer. A vantagem, assim, tipo assim, você paga um valor altíssimo, porém o período geralmente é menor. A carga horária é menor, a de especialização. E você ganha um título de especialista. Se fizer a prova, passa. Exato. Depois que você faz a residência, você faz a prova para entrar. Entrou, formou, pronto. Já está lá na sua área. A residência tem que fazer prova também? Você faz prova para entrar. Você não, ingressar. no caso, de depois não. A especialização você não faz prova para entrar, mas faz antes de sair. Entendeu? E além disso, é meio como se fosse uma revalida. É tipo isso, só que bem mais simples e voltado para a área que você fez. Não, tipo assim, botando... mas aí você está validando só a residência que você fez, a especialização. Não, e lembrando que tem algumas especializações que não tem especialização, tipo assim, que você só entra por residência. Exato. Cirurgia, qualquer cirurgia. Ortopedia, não tem especialização, mas é só residência. Eu tenho uma dúvida nesse sentido. Por exemplo, na cardiologia, eu conheço muitas pessoas que estão pós-graduadas em cardiologia. Eu conheço pessoas que são residentes, né, fizeram residência. A pessoa que faz uma pós-graduação de cardiologia, ela pode abrir um consultório e falar que ela é cardiologista? Ela dá o título, acho que não, eu sei da questão de... Porque eu não sei se é igual, mas eu sei de psiquiatria, que uma amiga minha, ela fez a pós, né, especializou em psiquiatria, mesmo acabando, para tirar a prova de título, ela tem que atuar na área de psiquiatria durante, eu acho que 2 anos, para depois prestar a prova. Então eu creio que as outras... Então terminou a pós, ela não conseguiu, por exemplo, falar que ela é psiquiatra. Não, hoje ela atende na psiquiatria na área, porque todo generalista, se for olhar, a gente pode entender, mas ela atende como psiquiatra, ela vai pegar esses 2 anos e provar para ela poder fazer a prova de título e tirar. Mesmo com essa especialização. Mas igual na faculdade, tipo assim, professor de GO, eles não aceitam especialização, tem que ser residente. E detalhe, tem uma vantagem nisso, porque o paciente muitas vezes não vai saber a diferença. Se você colocar assim, consultório Gabriel, doutor Gabriel, pós-graduado em cardiologia, na cabeça desses é cardiologia só. E você pode pôr pós-graduado, só que não você põe só cardiologia. Aí tem alguns termos legais que eu não sei se pode, eu não sei te falar. Tem algumas áreas, a Luíla, a minha namorada, ela é fono. E tem, na área dela tem vários critérios em relação a isso, porque tem várias pós e várias especializações. E muita gente faz a pós, que é muito mais simples, mais barato, menos tempo, e começa a atender como se fosse aquilo e tem um monte de coisa errada, tipo assim, judicialmente falando. Eu não sei na medicina como que é, se tem essa regulamentação através disso. Agora é o seguinte também, eu sei que você tem que estar disponível lá para o cliente, né, para o seu paciente saber se você tem especialização ou residência. Por exemplo, em planos de saúde hoje, isso eu sei porque sou usuário e tal, eu estava procurando a questão de pediatria para o novo, e quando você abre a questão de pediatras, lá tem falando, ó, isso aqui fez residência, especialização, e tem até questão de notas diferentes, sabe? Para quem fez residência e especialização. Tipo, nota dos pacientes, Não, tipo assim... Esse é uma qualificação dentro da rede, tipo, né? E aí, eu falo assim, porque antigamente, e hoje em dia ainda tem muito isso, mas as pessoas cada vez estão ficando mais informadas, e a galera dá muito aquela questão de residência. Então, assim, para
ficar esperto, porque às vezes você faz especialização, beleza, tem gente muito boa nas duas áreas. Mas as pessoas estão se informando e elas ainda têm na cabeça que quem faz residência tem uma questão, até porque, gente, quem faz residência tá ali o tempo todo, vendo, é contato, é estudante, tipo assim, querendo ou não, você passa por muito mais experiência e know-how ali na galera do que o pessoal da especialização, geralmente. E a especialização, ela é voltada para o meio acadêmico, você mais estuda do que pratica. Já a especialização é basicamente uma extensão da faculdade direcionada para a área que você quer, é tipo isso. A residência não é voltada para o meio prático, é o tempo inteiro vendo e vivendo aquilo ali. Especialização, às vezes, é tipo 15 dias presencial. Exato. Se olha, residência não, residência tem que estar lá, E assim, tanto que, tocando num assunto que orçamentário, se for olhar, é bom quando a gente não tem condição, tem um pai que banca, a gente fazer um bolsa residência, tipo assim, uma economia residência, porque principalmente R1, acho que qualquer especialização, gente, é muito corrido, você se dedica o tempo todo, então não dá pra ficar pegando muito plantão extra e tudo mais. E acaba que, se for olhar o quanto que a residência paga, é pouco. Se for olhar pro gasto que a gente... Não ajuda de custo mesmo. Ainda Então, mais com uma assim, cidade grande, BH, de vida mais alta. eu acho que tem que pensar muito também nisso, tem esses pós e contras aí. Uma coisa legal de você falar de juntar essas economias, um colega meu, acho que eu até comentei com você, que ele passou na residência, trancou, ficou 1 ano no exército, juntou um dinheirão e depois... Pro exército pode trancar a residência e a vaga continua lá. Sabia? Não, Ele ficou 1 ano e voltou. Eu acho legal essas carreiras militares assim também. Por causa da bonificação também. Não por isso, eu acho que E também assim, Ele eu acho bacana essa questão de carreira, por exemplo, você está aqui, você pode subir. E tem como você fazer uma especialização ou residência no pelo Eu exército? não sei. Eu não sei. Mas isso que ele fez eu achei muito legal. Ele juntou um dinheiro legal, ele ficou mais Bacana. Uma tranquilo. coisa dos pensados. Pegar a bolsa da guarda. Então, assim, resumidamente, a cada dia que passa, estão se formando cada vez mais médicos no Brasil, a faculdade de medicina foi mercantilizada. Hoje em dia, por exemplo, tem até um dado que eu trouxe aqui, vou ler para não falar coisa errada. Em 2010, tinha 310 mil médicos no Brasil e, se eu não me engano, tinha 389 faculdades. Perdão, tinha 208 faculdades para 345 mil médicos. Hoje já tem 545 mil médicos, já tem 389 faculdades. Já subiu 180 faculdades de medicina no Brasil de 2010 a 2023. 13 anos. Falou, hein? Tem? Em 2010 tinham 310 mil médicos e 208 faculdades, certo? Hoje, em 2023, tem 389 faculdades, ou seja, subiu 180 faculdades, praticamente 181, né? E 545 mil médicos. Eu tenho um dado aqui um pouco mais recente que é do Conselho Federal de Medicina, é 564.385, né, mil médicos, ou seja, em 2023 isso. É uma média de 2,65 médicos para cada 1.000 habitantes no país, assim. Claro que não é bem assim, porque tem questão de especialização e tal, mas se olhar uma questão geral. Mas o que é interessante nisso? Essa média a cada 1.000 habitantes no Brasil. Só que se você pegar a média do Sudeste e a média do Nordeste, a média do Sudeste, por exemplo, a média, um exemplo, né? A maioria dos médicos eles estão no Sul e no Sudeste. Se você pega a média de Minas Gerais, por exemplo, a gente tem 20 milhões de habitantes para 62 mil médicos em Minas. Então dá 2,60, reflete a média brasileira. Isso. Quando você pega a Bahia, tem 27 mil médicos para 14 milhões, a média é 1,8. Você pega o Acre, é 1.200 médicos para 830 mil pessoas, a média é 1,3. Então, é isso que eu ia falar depois também. Não é só uma questão de número, é de distribuição. É mal distribuído. Entendeu? Então, a questão da distribuição também influencia muito, porque muita gente quer formar, quer ficar por aqui. Né? Então, E aí, João, então, pode falar. Não, só uma coisa pra gente ficar de olho, por quê? Por que esses números de médicos têm aumentado? Cada vez mais é ofertado mais números de vagas para medicina. E lembrando que por ano está gerando, tipo assim, 21 bilhões está movimentando esse mercado da medicina. E, gente, atualmente, 90% do mercado é controlado apenas por 4 grupos empresariais da medicina. Então, tipo assim, é muita questão, se for olhar, é muita questão financeira. Assim,
prejudica até a qualidade do profissional. Porque hoje em dia, dependendo, se você tiver dinheiro, você faz, mas e a qualidade? Né? Aí a gente vai ver, às vezes, deparar com médicos ruins, que não tem aquele contato com o paciente, que às vezes não estuda durante a faculdade, chega e não quer. Então, assim, é muito perigoso o que está acontecendo, para falar a verdade. É perigoso essa questão que está acontecendo de muita oferta e demanda, visando dinheiro, Sim. em vez de qualidade dos médicos. Eu acho que essa é a questão do quanto que movimenta a economia. Eu acho que está muito relacionado também com a diferencial de formação dos médicos. Eu digo assim, por exemplo, a rede AFA, né, que é a rede que administra a faculdade Patinga, dentre outras faculdades do Brasil, ela investe muito em simulação. Então, assim, um aparelho de simulação, uma sala de simulação, ela custa caro. Então, o médico que formou há 30 anos atrás, ele não tinha acesso a isso. Então, o custo para ele formar era muito menor. Então, assim, realmente, quando você fala assim, 50 e tantos bilhões, é realmente muito dinheiro, mas o quanto... 21 milhões, desculpa. O quanto que isso impactou na qualidade de formação do profissional? Antigamente, o médico saía, tipo assim, ele dava a cara a tapa para qualquer situação de emergência, e ele não tinha aquele preparo igual a gente tem hoje com simulação, com boneco, com essas coisas todas. Então, eu acho que isso está muito relacionado com o quanto melhorou, né? Mas se for olhar a questão da particular, da escola particular aumentou. Hoje, atualmente, 77% das escolas de medicina no Brasil são particulares. Então, assim, aumentou. E claro, não só falando medicina no contexto geral, não só da questão de médico, mas de pós-graduação, de especialização, claro, também. Sim. Mas assim, cada vez mais a gente tem visto que está aumentando muito essa oferta, né? Sim. E tipo assim, a mensagem que eu quero deixar nisso é o seguinte, eu não sei se todo mundo concorda, residência, especialização, que seja, já foi um diferencial, hoje é quase que uma obrigação. Isso aí. Se você quiser estar à frente do mercado, à frente não, acompanhar o mercado, porque na medicina, eu vi um termo legal, mas eu vi em outra profissão, mas eu vou usar para medicina que eu acho bacana. É igual você andar uma escada rolante, você subir uma escada rolante e está descendo. Se você não fizer esforço nenhum, você vai descer, junto com esse cara, você vai ficar para trás. Se você fizer o mínimo de esforço, você vai ficar no mesmo lugar. Agora, se você se esforçar pra caramba, você consegue subir, só que você sobe devagar. Não é aquela coisa assim que você dá um salto e vai lá em cima. Então, você só não pode ficar parado, você sempre tem que pensar em inovação. Hoje tem aí meio digital. Então, o recado que eu queria deixar, usar tudo a seu favor. E eu acho que o mínimo hoje em dia, assim, é claro, até para o próprio generalista, às vezes tem gente que não quer especializar, não se identificou com nada, na faculdade você vê tudo, alguma coisa, em algum momento você vai se identificar, você pode não querer fazer, mas ele se identificar. Mas faz uma pós, já ajuda muito, você já... Porque hoje em dia os médicos que são mais procurados, por ter muita opção, são os especialistas dos especialistas. Você tem que ter uma especialidade, uma subespecialidade. Exato. Exemplo, você está precisando de um ortopedista, por exemplo, você tem um problema no joelho. Você pode ir no clínico geral, você pode ir no ortopedista, você pode ir no ortopedista especializado em joelho. Sim. Aí você deu, o seu problema no joelho é menisco. Aí você pode ir no ortopedista especializado em joelho, pós-graduado, reespecializado em cirurgia de menisco. Então, é esse cara aí que ganha mercado. Não estou falando só financeiro, não. Estou falando em nome, em experiência e foco. Mas é financeiro também. A gente tem que pensar em tudo, né? Acho que o financeiro ele é meio que bônus. Não, mas na verdade a gente fica anulando por pensar, não é só dinheiro. Não, tem que pensar em dinheiro também. Toda profissão, todo ser humano pensa em dinheiro. Claro que não é só o dinheiro é uma consequência, assim, do vejo do trabalho. Mas eu acho que a gente, como estudante de medicina, não pode deixar isso de lado. Tipo assim, não pensar em dinheiro. Eu acho que a gente tem que pensar do que a gente gosta, no que a gente é vocacionado, mas também tem que pensar no dinheiro. Porque eu acho que isso é essencial, assim, pra... Olha, eu acho que isso aí, só para finalizar também, para a gente não prolongar muito, eu concordo plenamente com o que você está falando. Porque eu penso o seguinte, isso é igual se fez uma plantação ali na zona rural de alface, de qualquer verdura. Não, pensa comigo, por exemplo, você vai plantar alface. Mas beleza, mas o que vai te trazer futuramente é só o prazer de ver o alface crescendo ou de que você vai vender o alface? A medicina o quê? Medicina é investimento. Meu prazer é só ter um diploma. Tá, mas e os milhões que você deixou lá? Hoje, para formar hoje em torno de 500, 400, 600 mil, varia de faculdade. Então assim, mas meu prazer é só ter um diploma. Mas e o dinheiro que você gastou lá? Se você tivesse aplicado, você não teria retorno? Medicina é investimento. Mas eu penso que a gente como estudante não precisa ter agora essa preocupação, porque a preocupação tem
Eu discordo um pouquinho, amiga. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação junto, entendeu? Eu sei, mas eu acho que é uma preocupação muito menor, porque a preparação, gente, isso aí vai ser consequência de uma boa preparação, não tem como. E andam pessoa se juntos, né? prepara. É a pessoa que se prepara, que entendeu? se Na verdade, eu dedica, acho ganha que dinheiro. isso É faz natural. parte da preparação e do planejamento. Eu acho que você se planeja para se preparar como acadêmico e eu acho essencial planejar na questão financeira também. Fidelizando tipo, quanto você vai ganhar justamente por causa disso. Ó, eu tenho que formar, eu quero isso, eu quero residência, eu quero aquilo. Até porque não só de medicina que a gente vive, né? A gente família, casar, filhos, sim. sonhos e etc. Mas enfim. Última coisa, você já finaliza. Qual que vocês acham que é a top 1 assim, de concorrência de vaga? Até o último dado que eu olhei. Dermatologia. Agora, o que é impressionante, cara. Segundo lugar, neurocirurgia. Você não via neurocirurgião antigamente. Neurocirurgião Porque é muito tempo. Exato. E detalhe, sinceridade. Você vai precisar de uma cirurgia neurológica. Você vai confiar, não que a gente não deva confiar nesse tipo de médico, mas eu estou falando uma opinião geral de público leigo mesmo. Num médico que saiu o menino formou com 17 anos na escola lá, aí fez um ano de cursinho, 18 anos ele entrou na faculdade. Aí 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos ele formou, entrou na residência de neurocirurgia, fez a residência formando e tal. 24 ficou lá, vamos por 5 ou 6, acho que é 6 anos. 30 anos ele formou, neurocirurgião, 30 anos formado. 12 anos estudando. Com 30 anos e um dia você precisou de uma cirurgia neurológica, ele está no hospital. Você confiaria 100% em fazer essa cirurgia? É a primeira cirurgia dele formado. Mas ele fez na residência. Mas você deixaria? Eu deixaria. Deixar. Eu muito dificilmente. Eu deixaria, cara. Na residência opera. Entre um neuro mexendo na minha cabeça Não, você vai e procurar outro. E um dermatologista. e um dermato, um pediatra mexendo na Na cabeça. cabeça. Não, eu quero dizer Cara, que você não estou falando que é uma urgência, é uma cirurgia eletiva. Não, Aí você vai chegar no hospital, tem um médico de 30 anos, você não está bem currículo. Tem um médico de 30 anos e um de 56, os dois neurocirurgião. Você vai Não, entrar. mas aí os dois cirurgião mais É isso que eu quis dizer, entendeu? Então tem sempre essa dificuldade. Às vezes a idade influencia, dependendo do tipo de residência que você quer. Aí você forma, aí, geralmente o cara forma um neurocirurgião, geralmente. Ou vai ser pesquisador no início, ou vai para fora do país fazer um curso para subespecializar em alguma coisa, e aí volta com uma bagagem extraordinária, aí sim. Mas aí você pensa o tempo que você investiu nisso. De 17 anos a 30 anos, só nisso. Gente, é muito tempo. Eu, por exemplo, o que eu quero especializar são mais 4 anos aí, ou mais. Pode. Exato. Então de estudo na área da medicina você vai ter 10 anos, entende? Muita É coisa. muito tempo. Mas é isso. Isso aí, gente. E é isso, que bom, esses assuntos assim afloram e deixam a gente, assim, na verdade, porque são assuntos que animam e aquecem nosso coração também, principalmente a gente como acadêmico de medicina. Porque a gente sabe que a gente está realizando um sonho e quando a gente forma, não é que acabou tudo, mas foi com. Acabamos a primeira etapa, é um novo começo, é um grande caminho que vai criar. E eu acho que residência, por mais que muitos não vão fazer, outros muitos vão, acho que é meio que um sonho de todo mundo que entra já pensando em talvez ser um especialista através da residência. É isso, foi muito bom falar, conversar, trocar com você hoje. Se achou que esse assunto valeu a pena estar ouvindo e vai ajudar alguém, compartilha esse vídeo com alguém e até a próxima. Valeu.